Feche seus olhos e veja os anjos aparecendo. Glória a Deus. Só abaixa só um pouquinho, só que tá bom. Aí. Gente, nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre relacionamento de aliança, verdadeira comunhão. E a gente vai dar continuidade então na série. Quem estava semana passada? Aê. Se você não estava, está lá no canal do YouTube, você pode assistir. Se você está vendo um irmão que não... Lembrando de um irmão, né? Vendo porque você não vai estar, né? Lembrando de um irmão que não está aqui hoje, você é autorizado nesses primeiros minutos a mandar uma mensagem para ele e falar: meu irmão, a verdadeira comunhão está acontecendo agora e você não está presente, cara. Então, essa é a tua única oportunidade de mandar uma mensagem no WhatsApp agora, tá bom? Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 6. Aleluia. Amém. Quem achou? Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 6, diz assim: por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui. Pai, obrigado, Jesus, por essa mensagem tão poderosa. Obrigado pela Tua palavra, que seja viva e eficaz hoje no nosso coração, Jesus. Eu te peço, Jesus, que o Senhor deixe seu Espírito Santo se mover aqui entre nós e que a gente possa realmente compreender a mensagem que está vindo do céu para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Que bom. Gente, nós estamos falando sobre uma verdadeira comunhão para além dessas quatro paredes. A gente não está menosprezando os nossos cultos, a gente não está menosprezando isso que acontece aqui, é poderoso, mas a gente está entendendo que para que a gente chegue nesse lugar e a gente realmente consiga ter verdadeira comunhão, hoje eu tive verdadeira comunhão com os nossos irmãos, né? Graças a Deus, para quem estava aí na saga, o Maicon pagou o churrasco para mim, glória a Deus, aleluia, né? Você pode ser o próximo. Não na casa do Mike, para me pagar um churrasco, para me chamar também. Você pode ser o próximo, né? Mas o que é poderoso é a gente estar aqui junto, saber que a gente pode estar em plena comunhão com o Espírito, adorando ao Senhor. E quando nós lemos esse texto de Efésios capítulo 4, a gente percebe algumas coisas. Que há uma vocação para aquilo que a gente foi chamado para fazer, que é suportar uns aos outros em amor. Preservar a unidade da nossa fé, preservar o vínculo, aquela unidade que só o Espírito consegue fazer entre nós. E com isso, a gente vai entender que há um único Deus, há um único Pai, que é Pai de todos, que está em todos, sobre todos e para todos. Essa é a unidade da fé do qual nós queremos ter, que foi para isso que o Senhor nos criou. E aquilo que Deus criou nada mais é do que criar uma família espiritual. Quando nós lemos o texto de Salmos, capítulo 68, versículo 6, você vai ler que na primeira parte desse texto, ele diz: Deus faz com que o solitário more em família. O Senhor não criou a gente para que a gente fosse solitário. O Senhor não criou a gente para que a gente ficasse sozinho. O Senhor não criou a gente para que a gente vivesse a nossa vida inteira sozinho. Nós falamos isso na semana passada. Mas quando nós, então, depois de estarmos debaixo de um único Deus, um só Senhor, um único Pai, nós então entramos dentro de uma família. E essa família é a família de Cristo, e isso é poderoso demais.
Então nós nos tornamos família de Cristo, aonde Deus é o nosso Pai. E a gente pode olhar, por isso que a gente olha para esses rostos bonitos que estão aqui nessa noite. Rostos tão lindos e tão belos e formosos. E a gente pode dizer: você é meu irmão. Mesmo não sendo de sangue, você é meu irmão. Você é minha irmã. E a gente deve tratar exatamente dessa maneira essas pessoas que estão aqui. Nós somos irmãos em Cristo. Quando eu escrevi um dos meus livros, chamado Na Mesa com o Senhor, você pode até comprar lá atrás, né, se você quiser. Na Mesa com o Senhor, eu começo dizendo que há uma única mesa para que a gente se assente. Não há várias mesas. Deus não criou várias mesas. Deus deu várias cadeiras para os nossos irmãos sentarem, cada um numa mesa só. Então nós estamos assentados na mesma mesa, com o mesmo Pai, aonde a gente pode se achegar para se conectar como família espiritual, conectar com Deus e conectar com os nossos irmãos nesse lugar de comunhão chamado mesa de Deus. E a mesa de Cristo, ela é poderosa, ela faz coisas poderosas na nossa vida. E quando nós estamos indo nesse caminho, nós estamos indo trilhando o caminho de Cristo. Eu gosto de uma frase que o Luiz Hermínio falou um tempo atrás, eu não sei se é dele, mas ele diz assim: quem está indo para o mesmo lugar se encontra no meio do caminho. E quando nós estamos indo para o mesmo lugar, se você é filho de Deus, se você faz parte dessa comunidade, se você está indo para esse lugar, a gente sempre vai se encontrar no meio do caminho, porque nós estamos trilhando a mesma história, a mesma vida de Cristo. A mesma mesa nós estamos sentados. E a gente precisa aprender uns com os outros. Então a gente precisa ser intencional nesses nossos encontros, para que a gente, não é só ocasional, de repente encontrei um irmão. Não, a gente às vezes precisa ser realmente intencional, de nos encontrar, nos relacionarmos uns com os outros, para que a gente possa fortalecer um ao outro no meio da jornada. Quando nós consideramos que a gente é irmão, a gente anda junto para o mesmo propósito e para o mesmo destino. Porque andar sozinho, tendo o mesmo Pai, é negar os outros filhos que Deus tem. No momento que você começar a andar sozinho e você diz: eu sou filho de Deus, você está andando sozinho, você está negando a outra parte de pessoas que também são filhas de Deus. E a gente não pode viver desse jeito. A gente tem que andar em unidade, porque quando nós formos para o céu, e não sei se esse é o objetivo de você, o meu objetivo não é só ir para o céu, o meu objetivo é ver o céu aqui na terra. E aquilo que acontece no céu acontece aqui. Mas no momento que, lá no final, quando você for para o céu, eu quero te contar que você não vai ter um quartinho separado para você lá. Você vai andar em unidade. Você vai ser um povo ainda. É o povo de Deus. Então não dá para a gente andar sozinho, porque do modelo, como o céu modelou a gente, ele modelou a gente para que a gente andasse no coletivo, para que a gente tivesse unidade, para que a gente tivesse comunhão uns com os outros. E esse é o modelo de Deus para nós. E sabe de uma coisa, quando a gente começa a andar junto como família espiritual, algo precisa ser gerado dentro do nosso coração. E o que precisa ser gerado dentro do nosso coração é um clamor para que o Abba Pai se manifeste. Porque filhos sempre vão clamar pelo Abba. Filhos sempre vão chamar pelo Abba Pai. Tem um texto bíblico que diz, Romanos 8, versículo 15, diz: porque vocês, olha só, porque vocês, é coletivo, não é você. Não é porque você recebeu um espírito de escravidão. É porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por qual clamamos, Abba, Pai. Se tem algo em comum em nós, algo que tem em comum no meio da igreja, é que todos somos filhos. E por sermos todos filhos, aquilo que é comum é que nós chamamos o nosso Deus de Pai.
Você já parou para pensar que o seu irmão aí que está do seu lado tem um único pai, o mesmo pai que é o seu? É o mesmo pai. Então nós nos colocamos nesse lugar de adoração. A gente se posiciona nesse lugar para clamar pela presença do Pai. Quando a gente se encontra aqui, ou quando você se encontra na tua casa, ou quando você se relaciona com seus irmãos, essa verdadeira união, essa verdadeira comunhão, ela precisa gerar algo dentro do nosso coração, que é gerar um clamor pelo Pai. E sabe qual o papel do cristão um pouco mais maduro, ou aquele que já amadureceu um pouco mais na fé? É mostrar cada vez mais de que você tem o mesmo Pai. Às vezes a gente está caminhando com algumas pessoas e algumas pessoas acabam se desanimando no meio do caminho. E aí do nada vem um outro irmão, e aquele que está de pé, ele aponta para o irmão e diz assim: Kaique, não desanima, cara. Kaiques, não desanimem. Caraca, 2 Kaique, cara, eu tenho que aguentar agora. Kaiques, não desanimem, porque o nosso Pai permanece de pé. Não desanimem. Mas quando você está sozinho, o seu desânimo ele vai te afundando e vai te colocando naquele lugar, e você não consegue sair daquele lugar. Porque você precisa de alguém te apontando e dizendo: olha, o Abba está lá. E é para isso que serve a comunidade. É para isso que serve uma família, para que você aponte o Pai novamente. Nós precisamos de alianças, de relacionamentos. Nós precisamos de pessoas que a gente possa fazer uma verdadeira aliança que não quebre. E quando nós temos essa aliança, quando Jesus é o elo da nossa aliança de relacionamento, para que a gente gere esse clamor, quando Jesus está no meio disso, a gente tem uma aliança que não pode ser quebrada. Eu gostei, talvez eu não tenha expressado tanto, Nando, mas eu gostei da tua mensagem que você me mandou durante a semana, cara. Porque depois dele ouvir de novo a mensagem de domingo passado, ele me mandou uma mensagem, depois de 20 anos de amizade, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: nossa amizade aguenta uma treta, obrigado. Que foi exatamente o que eu falei na semana passada. A nossa amizade precisa aguentar uma treta, e aguentou várias até agora. Mas são amizades que apontam para o Senhor, que apontam para o destino, que geram no nosso coração um desejo de clamar pelo Abba, um desejo de conhecer o nosso Pai, que não para só entre nós uma comunhão de dizer que bom, nós somos irmãos, e não é só apresentar outros irmãos, não é só estar em comunidade, não é só se divertir, não, precisamos apontar para o Abba. Vocês estão percebendo que eu quero falar sobre uma família espiritual que tem a ver com o Deus Pai, no centro disso tudo? E quando nós, então, chegamos nesse lugar de deixar pessoas se achegarem a Cristo e entrarem nessa família espiritual, não cabe a nós escolher quem é que vai entrar nessa família. O Davi eu não gostei muito, cara. Esse estilo, Davi, você eu não quero, cara. O Du é mais o meu estilo, esse eu quero. Eu não quero, você eu não quero, o outro eu vou querer. Não cabe a nós escolher quem vai entrar na família de Cristo. Não cabe a nós selecionar quem você pensa que deve entrar na família de Cristo. Há alguns textos na Bíblia que dizem que quem é realmente filho de Deus, quem entendeu realmente o Evangelho, quem entendeu realmente quem é Jesus, não faz mais acepções de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não distingue entre mim e o Gusso. Não há uma separação. E se eu sou filho do Abba, se eu estou debaixo disso, eu também não devo fazer acepção de pessoas. Tiago capítulo 2, versículo 1 diz também: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Não dá para você dizer que é de Cristo, não dá para dizer que você está debaixo dessa plena comunhão,
Não dá para dizer que você é seguidor de Cristo e assim ainda tratar os seus irmãos com parcialidade. Esse irmão eu quero na minha casa, esse irmão eu não quero, esse irmão eu quero ajudar, esse aqui não me agrada muito, esse não me faz muito bem, então eu não quero. Isso não é evangelho de Cristo. Isso é tratar com parcialidade aquilo que Jesus não trata com parcialidade. E aí, Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro fala exatamente a mesma coisa. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. 3 textos já é suficiente para a gente entender de que a gente não deve selecionar pessoas para estar na família de Cristo. E que você pode ter plena comunhão com quem você quiser. Você não escolhe, você não determina. Você se achega a Cristo, se assenta à mesa e Ele vai te apresentar pessoas. Talvez há 4 anos atrás Deus não tinha me apresentado mais pessoas. E hoje eu estou feliz de poder ver pessoas que eu nem conhecia talvez há 1 mês atrás. Há 3 semanas atrás, eu acho, eu não conhecia a Manuzinha. Há 2 meses atrás eu não conhecia esse Kaique, tinha só um Kaique na minha vida. Mas o Senhor vai nos apresentando pessoas e a gente vai conectando com essas pessoas. Mas sabe de uma coisa, a gente precisa ficar atento quando a gente começa a ter comunhão demais. Quando a gente começa a abrir nossa casa, quando a gente começa a abrir a nossa casa para as pessoas, a gente só precisa só de uma atenção. A Bíblia fala sobre que a gente não deve estar em comunhão com algum tipo de irmão. E nesse a gente deve perceber. E esse irmão é aquele que quando se assenta na mesa, ele vem para falar coisas que a respeito, que não são do Evangelho. É aquele irmão que não aceita talvez a correção. É aquele irmão que ele quer viver algo diferente do Evangelho. Eu já vou ler o texto para vocês de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Ele diz: refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. O que a Bíblia está dizendo? Olha, com esses você pode ter comunhão. Não tem problema, cara, você encontrar alguém que não professa da mesma fé que você, contanto que você seja um exemplo para ele, contanto que o Evangelho de Cristo e a sua fé possa ser tão poderosa, e aquilo que você está vivendo em Cristo, que você conduza e abra os olhos dele para que Cristo seja revelado. Mas Paulo continua a advertência e ele diz assim: olha, mas com alguns você não pode manter a comunhão. E aí ele continua dizendo no versículo 11: mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Olha que sério que é. Com quem que Paulo está dizendo para a gente não ter plena comunhão? Com aqueles que são de fora ou com aqueles que são de dentro, que se dizem irmãos? Ele está dizendo com esses que não querem mudar, com esses que não aceitam um tipo de correção, com esses que não estão dispostos a deixar os seus olhos serem abertos, com esses vocês nem se sentam mais. A gente está indo para o mesmo lugar, a gente está sentado na mesma mesa, a gente está na dependência da mesma graça de Deus. A gente está dependendo da mesma pessoa para ser salvo pela mesma pessoa. A gente está indo para o mesmo lugar, mas alguns acabam se perdendo no meio do caminho. Mas sabe, até com Jesus se perderam também. Jesus seleciona 12 homens. E aí, cara, não sei o que acontece, cara, na cabeça de um cara que anda com Jesus e ele decide trair Jesus. Não vamos trabalhar sobre isso de dizer se foi predestinado a fazer isso ou não. E daí a gente vai entrar numa polêmica aqui. Será que Judas foi predestinado? Esquece. A questão é que ele teve uma escolha. E ele não se arrependeu dessa escolha. E ele acabou se perdendo no meio do caminho. Uma pessoa que estava tendo comunhão com Cristo decidiu se perder no meio do caminho.
E sabe o que acontece? Eu estava lendo a respeito disso. Esse espírito de, às vezes, de confusão no meio da igreja, que tenta separar, que tenta dividir, que tenta gerar confusão, que não se arrepende, que não está disposto à correção, à plena comunhão. Isso é o espírito de Jezabel acontecendo no meio. E nós já oramos a respeito disso dentro dessa comunidade. Jezabel, o espírito de Jezabel não tem poder aqui dentro. Então a gente precisa tomar cuidado com essas comunhões. Jesus, que palavra difícil. A gente precisa ser um cristão para gerar uma verdadeira comunhão, para que os nossos irmãos cresçam. Agora deixa eu te dar uma dica. Se tu for atrapalhar o caminho do teu irmão, sai fora. Se tu for atrapalhar o caminho do teu irmão para que ele cresça em Cristo, se você está atrapalhando o andamento dele, sai do meio do caminho dele. Para prejudicar, a gente já tem o diabo. Para prejudicar os irmãos, para que eles cresçam em Cristo, o diabo já está fazendo esse papel. E ele faz bem feito. Eu quero te dizer, não faça esse papel junto com ele. Não atrapalhe o crescimento do teu amigo. A gente precisa ser alguém que está ali para fazer o papel de transformar, de ajudar, de elevar, de segurar, suportar, apontar para Cristo. Qualquer um que entra no nosso caminho para dificultar, ao invés de estar associado com Deus, está associado com o inimigo. E isso não é comunhão. Sabe quando a gente vê na Bíblia? Quando Jesus fala para Pedro que sobre Jesus, ele construiria a igreja, e ele aponta para Pedro, dizendo: olha, Pedro, você vai ser usado para isso. Pedro estava cooperando para o caminho e para o destino do Senhor. Mas, quando Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz, alguns segundos depois, quando Pedro, o mesmo Pedro que estava agora cooperando com o avanço da igreja, quando Pedro agora tenta impedir Jesus de algo que aos nossos olhos era ruim: não, Jesus, você não vai morrer. Quando Pedro tenta impedir Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: você não está sendo meu amigo, você está sendo meu inimigo agora. Porque o propósito do Pai é que eu chegue nesse lugar. E a gente precisa ser amigo de Jesus. A gente precisa ser amigo de Deus, para que a gente tenha uma comunhão com os nossos irmãos, a apontar a ver Cristo e desenvolver o chamado na vida deles. Então, quando talvez isso acontecer, alguém tentar atrapalhar aquilo que Deus está te falando, de repente, foi só uma palavra, de repente foi só algo. Você baixa a cabeça e fala assim: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Tô brincando. Sabe? Cara, quem já fez isso? De verdade, eu já orei várias vezes. Às vezes vem alguém. Quem acredita no poder da palavra, gente? A nossa palavra tem poder. Deus nos deu poder nas nossas palavras. E às vezes vem alguns irmãos, e eu sei que eles não estão na maldade, estão igual Pedro, e vão e falam alguma coisa achando que estão fazendo algo, mas lançam uma palavra que você fala: não é isso, esse não é o destino do Senhor para mim. Às vezes eu falo até alto, eu falo: eu repreendo em nome de Jesus. Às vezes eu viro, eu falo assim: Senhor, essa palavra aí está repreendida. Eu já repreendi várias vezes. Na vida dos meus filhos, alguém fala alguma coisa, eu vou e oro com eles e falo: essa palavra está repreendida em nome de Jesus. Às vezes a gente está tendo comunhão com algumas pessoas, e as pessoas às vezes falam. Mas a gente precisa ficar atento também, se a comunhão que a gente está tendo não pode às vezes ter alguém querendo lançar algumas palavras ou algumas coisas que não são de Cristo para nós. Agora, deixa eu te dar uma dica. Você não vai sair daqui e ficar com medo de: meu Deus, será que eu chamo a Thay para ir na minha casa?
Ai meu Deus, eu acho que não. Vai que ela é Jezabel. Está amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo esta palavra. Você não vai ser o Sherlock Holmes cristão que vai ficar lá, meu Deus, quem será? Quem será? O que será? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas se você for alguém verdadeiro que busca um relacionamento, que busca estar em relação com os irmãos, seja você essa pessoa. Que se houver alguém que está contrário àquilo que Deus está querendo fazer, você pode orar por essa pessoa. Então você pode ser uma resposta para isso. A gente só precisa decidir de que lado nós estamos jogando. Você precisa saber de que lado você está jogando nesse time. Você está jogando do lado que quer que o Evangelho tenha essa plena comunhão entre você e os seus irmãos em Cristo, ou você quer ter essa comunhão para que se divida esse lugar? Porque o Senhor não trabalha com uma igreja dividida. Ele quer uma igreja unida, num único propósito, conectado com o Abba. Então os nossos olhos precisam ser abertos para essa comunhão. E sabe um bom exemplo de quando os olhos foram abertos de pessoas na Bíblia? São daqueles discípulos do capítulo lá de Lucas 24, do caminho de Emaús. Os olhos deles foram abertos. 2 discípulos em plena comunhão, falando a respeito de Cristo. E do nada a respeito de Cristo, do nada não. Mas falando a respeito de Jesus, Jesus aparece no meio deles. Uau, você já pensou, cara? Você está num lugar assim, você e teu amigo em casa, e do nada vocês estão compartilhando a respeito do Evangelho, a respeito da vida de Jesus. E aí do nada, de repente, a presença de Deus desce naquele lugar. Cara, quem já experimentou isso dentro de casa? Eu já experimentei várias vezes disso. E eu estava pegando meu celular essa semana, eu estava vendo gravações do meu celular, de quando a gente encontrava alguns amigos para adorar em casa. Eu até postei, mandei lá no Instagram. Mas tem um que está exatamente o nome escrito assim: Emaús, o dia que Deus desceu na nossa casa. O dia que Jesus desceu. E sabe o que a gente estava fazendo numa madrugada? A gente estava sentado no nosso sofá, conversando entre os amigos. Nós estávamos falando sobre o poder de Deus. Nós estávamos falando sobre um avivamento. Nós estávamos falando sobre o poder do Espírito Santo. E de repente, o ambiente mudou. Isso é uma verdadeira comunhão. A plena comunhão sempre vai colocar Jesus no meio da nossa conversa. Sempre Jesus vai ser o centro da nossa conversa. Você já foi na casa de um crente que o cara não consegue falar de outra coisa que não seja Jesus? Já foi? Meu Deus, a gente precisa de mais disso. As pessoas falam assim, mas você só sabe falar de Jesus? Fala, cara, mas Jesus é tão legal. Você não tem outro assunto? Tem, vamos falar de carro. Lembra quando o carro foi assim, daí a gente andou em alta velocidade, aí o anjo me segurou. Cara, Jesus foi bom naquele dia, hein? Eu tive uma experiência, no meu auge da minha imaturidade, dirigindo um carro careca numa chuva, numa estrada, com adolescentes viajando para ministrar. E eu fico pensando o anjo lá no céu fazendo assim, meu Deus, tá difícil hoje de segurar esse irmão. Fecha aspas. Jesus precisa ser o centro dos nossos relacionamentos. Jesus precisa ser o centro de tudo que a gente está fazendo. E sabe de uma coisa? Há tanto poder de Deus, e eu quero que você acredite nisso que eu estou falando. Há tanto poder de Deus numa comunhão simples entre os irmãos em casa. Há tanto poder de Deus que as pessoas resistem a isso. E sabe por que as pessoas resistem a isso? Porque elas sabem que no meio da comunhão, onde Cristo está sendo revelado, a vida dela pode ser transformada. Há uma cura que ela pode ser transformada. As dores que ela tem, os traumas que ela tem vão ser curados. A vida dela vai ser transformada por causa de uma plena comunhão, onde Cristo é o centro disso tudo. Você já tentou chamar alguém para a igreja?
ou para sua casa, ou para sair para tomar um café, para conversar, e que essa pessoa tem plena certeza de que o que você vai falar é a respeito de Jesus, e ela diz: eu não quero te encontrar, porque eu sei o que vai acontecer. Eu não quero encontrar você, porque eu sei que depois desse encontro eu sei o que vai acontecer. Jesus é o centro da tua vida. Eu sei que depois que a gente conversar, eu sei que se você vier aqui na minha casa, algo vai acontecer, e eu não estou disposto, e eu não estou querendo mudar assim. Essa é a verdadeira comunhão que a gente precisa ter. As pessoas estão cheias de dores, de frustrações, de medos, foram até traumatizadas talvez com a igreja. Mas eu quero declarar que em plena comunhão daquilo que você vai fazer a partir daqui, essas pessoas vão ser plenamente curadas. O Abba vai se manifestar na vida dessas pessoas. A gente precisa criar ambientes seguros para que as pessoas possam ser curadas por Ele. E você pode ser esse irmão que aonde você estiver, as pessoas vão ser curadas por causa da plena comunhão. Sabe o que vai acontecer? É o que está escrito em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas sabe quando nós vamos viver isso? Quando Cristo for o centro das nossas conversas, quando Cristo for o centro da nossa comunhão verdadeira, quando Cristo for o centro daquilo que a gente vai fazer no meio de um churrasco, quando Cristo for o centro no meio de quando a gente for jogar vôlei, quando a gente for para a escola, quando a gente chamar um amigo para assistir um filme na nossa casa, quando Cristo for o centro de tudo isso, do nada, a gente vai começar a confessar os nossos pecados para que a gente seja curado. É assim que as coisas acontecem. Ontem a gente estava no meio do aniversário do Felipe, lá do Iron. E do nada a gente estava conversando, estava eu ali e o pessoal. E eu falei: ó, isso que Jesus está dizendo, é isso aqui que o Senhor está falando. Porque não é festa de aniversário. Porque não é isso ou aquilo outro. É comunhão entre os irmãos e Cristo precisa ser manifestado naquele lugar. É isso que a gente precisa fazer. Se a gente está dizendo que a gente é uma família para além daqueles que nasceram de sangue, mas agora nós somos filhos de uma única família por causa de um único sangue, o sangue de Cristo. A gente vai ter uma comunhão verdadeira quando a nossa comunhão plena com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estivermos em comunhão com Ele, o reflexo da nossa comunhão com os nossos irmãos vai acontecer. Não adianta a gente forçar uma comunhão, mas a gente precisa mostrar para a próxima geração como é servir e amar ao Senhor e o que realmente é ser uma igreja de Cristo. Talvez alguns aqui nasceram no Evangelho e estão há 20 anos, 30 anos, 10 anos, não sei quanto tempo você está. Mas talvez você viu que realmente é viver uma igreja e uma comunidade de fé. Mas talvez para aqueles que estão nascendo em Cristo agora, eles não sabem o que é exatamente uma comunhão entre os irmãos. A comunhão com os irmãos necessita de alguém que se relaciona com o Pai, para ter comunhão depois com os irmãos. É refletir aquilo que a gente vive com o Senhor no secreto, depois a gente vive com os irmãos em unidade, no coletivo. E a próxima geração precisa saber o que é uma família espiritual. Não retire das próximas gerações e nem daqueles que se achegaram agora no Evangelho. Deixe eles entenderem o que é realmente uma plena comunhão. A gente está tão atolado de coisas, ou
A gente viveu um evangelho tão do glamour, dos eventos, de conferência ou de grandes ajuntamentos, mas na verdade uma comunidade de fé ela é mais simples do que isso. Ela é uma comunidade que está olhando para o mesmo Senhor, para uma mesma direção, e que juntos a gente se ajuda mutuamente para que a gente possa crescer, fortalecendo uns aos outros. E sabe quem vem chegando nessa última leva, entregando sua vida para Jesus nesses últimos tempos, talvez não vai experimentar o que é realmente viver uma comunidade de fé. E a gente não pode deixar morrer isso. A verdadeira comunhão, a simplicidade de olhar no olho. Às vezes a gente está cheio de gente na igreja que na verdade nem convertido é, e ninguém não quer nem saber. Importa que ele esteja levantando a mão, importa que ele esteja pulando, importa que ele esteja cantando, importa que o dízimo dele está sendo entregue, importa que ele está fazendo um número ali sentado, mas ninguém quer chamar o cara para comunhão e dizer: ei, você é meu irmão e eu vou te impulsionar para você crescer em Cristo. E a gente precisa continuar pregando essa simplicidade, essa verdadeira comunhão do evangelho, do dia a dia, da ajuda mútua. Na segunda-feira, quando a crise vem, você tem para quem ligar. Você tem alguém para conversar, você tem alguém para orar com você. Você tem alguém que possa dar uma palavra de vida para você. Você tem alguém que pode te dar uma direção. E talvez você viveu isso. E está na hora da gente repassar isso para dentro e para fora e dizer: próxima geração, nós podemos também viver isso daqui. A gente vai viver essas coisas. Então não é glamour, não é o evento, não é o outro negócio. É Jesus no centro, no meio da nossa comunidade, de casa em casa. Atos 2:42 que a gente leu na semana passada. De casa em casa. Aonde o evangelho vai indo de casa em casa. Aonde a gente vai sendo transformado pelo Senhor de casa em casa. E o Senhor vai acrescentando nas casas. E o Senhor vai acrescentando no meio do povo dele. E o Senhor vai acrescentando na igreja. Aqueles que vão sendo acrescentados, vão sendo cuidados pelo povo de Cristo. A gente só precisa colocar Jesus no meio disso tudo. Jesus precisa ser o centro disso tudo. Jesus precisa continuar nos atraindo para esse lugar, para que a gente se aproxime dele, em volta dele. Não tem comunhão se não for ao redor de Jesus. Eu quero que vocês entendam isso. Não há comunhão se Jesus não estiver ao redor. Não tem comunhão. Não tem relacionamento se Jesus não aparecer no nosso meio. Está na hora de novo das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, da gente repartir o pão de novo. E quando a gente repartir, os nossos olhos serem abertos. Está na hora de novo de Cristo ser esse pão que vai ser repartido e os nossos olhos vão ser abertos. Sabe, de forma simples. Simples. Adorar ao Senhor. A gente tem que trazer de novo para perto os nossos irmãos, para que os nossos corações permaneçam ainda queimando por Jesus, em chamas. E às vezes você está pior que o seu irmão, às vezes ele está melhor, às vezes ele está pior, às vezes você está melhor. E quando a gente está junto, a gente é uma única chama, que um vai queimando o outro e vai dizendo: nós não vamos deixar isso daqui apagar. Está na hora da gente ter mais fome e sede de novo para colocar Jesus no meio dessa comunhão. Está na hora da gente colocar o Cordeiro no meio da nossa sala de novo, para que ele seja comido e repartido entre nós. E quando a gente colocar o Cordeiro no meio,
gente vai começar a comer dele. A gente vai começar a comer do próprio Cristo na mesa. Quantas vezes a gente chama os nossos amigos para dentro de casa para assistir um filme ou para jogar um videogame, e nada disso está errado, gente, pelo amor de Deus. Mas quantas vezes a gente chama os nossos amigos para dizer: vamos ter um tempo de oração, vamos orar. O que você acha da gente ler a Bíblia? O que você acha da gente expor a palavra aqui? Está na hora da gente criar ambientes onde Jesus seja o centro de novo. Jesus está nos chamando para esse lugar. Feche seus olhos um pouquinho. Quando você começar a colocar Jesus, o Cordeiro, como centro da sua vida, os seus relacionamentos sempre vão ser em torno dele. Eu sei que Jesus está chamando algumas pessoas para que coloque de novo ele no centro, para que as suas relações tornem de novo com o Cordeiro no centro. Talvez a gente tenha 3 tipos de pessoas aqui hoje. Talvez mesmo estando fisicamente na igreja, entendendo: essa é minha família espiritual, você ainda se sente como alguém órfão de pai, que diz: o Abba ainda não me adotou. E você não sabe nem como se achegar ainda diante do Abba e dizer: pai, eu ainda me sinto órfão. Eu ainda me sinto separado dessa família espiritual. Eu ainda me sinto longe, distante disso. Essa realidade de paternidade de Deus ainda não é real para mim. Talvez você é esse tipo de pessoa. Mas eu quero te dizer, o Abba está aqui. Esses dias eu fui... Pode permanecer ainda com os olhos fechados. Esses dias eu fui... O Caio foi chamado na escola. E eu precisei ir na escola para conversar. E ele estava com medo de ir até a escola, porque ele precisava resolver algumas coisas. E eu disse para ele: o papai vai junto com você para resolver o que for preciso. E eu falei: eu vou junto com você. Não tenha medo, porque eu estou junto com você. E eu quero declarar essa palavra para você que talvez não entendeu ainda que é filho do Abba. Você é filho de Deus, você foi colocado nesse lugar aonde o Abba te chamou para estar. Você não é mais órfão, você tem um pai, você tem uma direção. Talvez você seja o segundo tipo de pessoa. Você ainda não consegue se achegar aos seus irmãos, mas hoje é o dia que o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos para que você perceba que você não está mais sozinho. Que você vai olhar para o lado e dizer: até agora eu achei que eu estava sozinho e que eu não conseguia, porque eu tentei de todas as formas sozinho. Eu quero te dizer, você não está mais sozinho. Tem alguém do seu lado, tem um irmão caminhando com você. Tem alguém que colocou também Jesus no centro e o Cordeiro está no meio, e você pode se assentar na mesa junto e comer dele. Amém. Junto com seu irmão. Talvez a sua dificuldade seja exatamente essa, mas há uma família espiritual do qual você faz parte, aonde o Abba é o pai de todos.
Talvez você seja então a terceira pessoa. Eu já entendi quem é meu pai. Eu já entendi quem é minha família. Agora eu preciso que outros também vejam. Eu preciso estender essa família. E o Senhor vai te dar estratégia para que você seja um bom irmão, para que outras pessoas possam ver isso também. Eu não sei quem é você dessas 3 pessoas que eu citei aqui hoje, mas permaneça com os olhos fechados e eu vou chamando aos poucos. Se você é a pessoa que ainda se sente órfão no meio de tudo isso, eu quero que você fique de pé. Não tenha medo. Não há mais corações órfãos nesse lugar. Deus faz vivermos em família. Vamos, não tenha medo desse momento. Se você ainda sente falta do seu pai, fique de pé. Chora larararababa. Chora larararababa. Rocotoriandarababa. Amém. Se você é a segunda pessoa que entendeu quem é o seu pai, mas ainda não estava conseguindo entender que você estava diante de uma família espiritual que você podia contar com ele, eu quero te dizer, o Espírito de Deus está abrindo seus olhos agora para você ver, há uma família que você pode contar. Se você é essa pessoa, fique de pé, eu quero orar com você também. Há uma família de Cristo. Tem mais gente. Eu vou te dar mais alguns segundos. Eu pertenço a ti. Hoje nós estamos falando sobre a plena comunhão. Se você é um cristão, então, que entendeu quem é seu Abba, quem são seus irmãos, eu quero que você abrace essas pessoas que estão de pé. Eu pertenço a ti. Meu Deus. Jesus, gera plena comunhão entre nós, Jesus. Gera plena comunhão entre nós, Jesus. Gera plena comunhão entre nós. Eu Há uma comunhão. pertenço a ti. Há uma comunhão entre nós. Nós pertencemos a Cristo. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. O Senhor está gerando plena comunhão entre nós. O Cordeiro está no meio. Ele está no meio. Ele está no meio. Ele está no meio. Deixe então Ele se mostrar. Eu pertenço a ti. Abba,
nessa noite aqui, Jesus. Seja real, Pai. Seja real, Jesus, aqui nessa noite. O Senhor é a nossa realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, que a gente leve essa verdadeira comunhão para as nossas casas, Jesus. Eu pertenço a ti. Que Jesus apareça na nossa casa nesses dias, Eu Jesus. pertenço ao Senhor. Eu oro para que Jesus apareça na sua casa essa semana. Paizinho, eu pertenço. Apareça, Jesus, nas nossas casas essa semana. Que pessoas sejam curadas. Que pessoas sejam transformadas. Apareça, Jesus, na nossa casa essa semana. Eu pertenço. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo. Pelo que o Senhor vai continuar fazendo aqui. Em nome de Jesus. Eu queria chamar os músicos, se puder. Vamos aqui, nós vamos terminar cantando essa canção. Pertenço a ti. Aba, Jesus, aba. Você pode olhar para Ele e declarar que você pertence a Ele nesse lugar. Você não tem noção do que pode acontecer com você agora, olhando para Ele e declarando que Ele é teu Aba. O como isso pode mudar a sua vida agora. Eu pertenço a ti. Isso vai mudar a sua vida agora. Aba. Eu pertenço a ti. Olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Espírito Santo. Eu pertenço a eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Oh, Aba. Eu não sei como foi que você chegou nesse lugar hoje. Eu pertenço. Mas eu quero te dizer que em plena comunhão, Cristo em nós, há esperança para nós ainda. Aba. Olhamos para o Aba nessa noite. Olhamos para ti, Jesus. Olhamos para o Senhor, Jesus. Estamos olhando para ti. Eu pertenço a ti, somente a ti. Declare isso para Ele. Tu és a minha realidade. És a minha realidade. Vamos, mais
Obrigado, Jesus. Obrigado porque podemos ter plena comunhão com o Senhor.